Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Terça-feira, dia de Grêmio, partida à noite na Arena contra o Palmeiras. Importante para que a gente possa somar os pontos que faltam para atingir, enfim, a tranquilidade máxima na tabela. Vamos falar aqui sobre o time do Grêmio, que terá pelo menos 5 trocas, mas podendo ainda ter uma sexta. Vamos trazer o time do Palmeiras extremamente desfalcado, uma equipe mista com muitos reservas. Vamos falar aqui sobre Hulk, que pode chegar para o Grêmio em 2026, e se Gabigol, dentro dessa boa relação do Grêmio com o Cruzeiro, pode ser o plano B. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva já na arrancada. Também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. A Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, uma das maiores do mundo, sucesso absoluto, qualidade garantida, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista, bom demais, várias opções de pastéis salgados e doces que tu não encontra em outros lugares, diferentes tamanhos, e ainda tem vários combos, e ainda tem promoção, é isso mesmo. Grenal 10, o cupom para tu ganhar 10% de desconto. Hora do Pastel. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é o time do Grêmio para o jogo de hoje contra o Palmeiras. Várias mudanças vão acontecer. A dupla de zaga que jogou no último jogo está fora. Os dois estão suspensos e no caso do Noriega teve uma lesão mais importante. Aliás, antecipei aqui para vocês, né, que ele tinha tido uma lesão importante, mas não tinha tido uma fratura. Depois o Grêmio confirmou essa informação. Ele teve uma lesão que vai tirar ele dos gramados de 3 até 5, quem sabe 6 meses. Um tempo significativo. Lembrando que já não temos o Balbuena, então é tudo com o Gustavo Martins, o que me preocupa não pela parte técnica, não pela qualidade do jogador, mas porque o Gustavo Martins, todas as vezes em que foi ganhar uma sequência, se lesionou. Todas as vezes que o Gustavo Martins seria titular, ele ia para o departamento médico. Por isso que o Grêmio teve que usar 2 zagueiros de perna esquerda por muito tempo, obviamente também porque não dá para confiar no Gemerson, e 2 zagueiros de perna esquerda é justamente o que terá que acontecer diante do Palmeiras. Essa é uma preocupação, esse é um problema para o jogo de hoje. Então, Wagner Leonardo, mais uma vez deslocado para a direita. Isso é ruim para o time e é ruim para o próprio jogador, mas não tem muito o que fazer, né? Melhor do que escalar o Gemerson. Do lado esquerdo, a tendência do retorno do Walter Kahneman, se não for o argentino, será o Vieri. Então aí já as primeiras 2 trocas. No meio-campo, uma das trocas é o retorno do Arthur, que obviamente é bom demais, né? Joga ao lado do Dodi, Cuejar, portanto deve ir para o banco de reservas. O Grêmio ainda terá o retorno do Amuso, porque ele também foi preservado no último jogo e pode ter o Pavon ganhando a vaga do Alisson. Sim, existe a possibilidade do Pavon ganhar a vaga do Alisson. O time do Grêmio com Volpi, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kahneman ou Vieri. Na lateral esquerda, o Marlon. No meio-campo, Dodi, Arthur mais Edenilson. Alisson ou Pavon. Amuso no comando de ataque. O Carlos Vinícius, que é uma outra troca, né? Porque o Carlos Vinícius começou no banco no último jogo. Quem começou foi o André Henrique. Então aí o time do Grêmio com até 6 trocas, né? 5 trocas acontecerão com certeza, podendo ter a sexta, que seria o Pavon ganhando a vaga do Alisson. O time do Palmeiras extremamente desfalcado, extremamente com problemas. Vamos lá. Lomba, o goleiro, já não é o goleiro titular, né? E também não é o Carlos Miguel. O Lomba é um goleiro fraco, né, gente? Vamos combinar. Giai na lateral direita, a zaga com Benedetti e Mikael. Na lateral esquerda, o Jefeté. No meio-campo, Aníbal Moreno, M. Martinez e o Maurício, ex-Inter. Na frente, Felipe Anderson, Sousa e o Bruno Rodrigues. É um time bem modesto esse do Palmeiras, ainda assim com alguma qualidade, ainda assim um time extremamente bem treinado, bem organizado pelo ótimo treinador, o excelente Abel Ferreira. Então o Grêmio precisa aproveitar essas fragilidades do Palmeiras, encarando o jogo com muita seriedade, para sair com a vitória da Arena, para chegar aos 46 pontos e se livrar definitivamente de qualquer risco de queda. E ainda teríamos as últimas 2 rodadas, quem sabe para acreditar numa vaga de pré-Libertadores. O Fluminense em casa, né? Lembrando, o jogo será na Arena, e na última rodada contra o Sport já rebaixado, mesmo fora de casa,
temos a obrigação de vitória. Bom, para fechar o vídeo, precisamos falar sobre Hulk e sobre Gabigol, porque o nome do Gabigol circulou bastante nas redes sociais. Ontem eu trouxe um vídeo falando muito sobre a boa relação entre as diretorias do Grêmio e do Cruzeiro, principalmente entre o Celso Rigo, que não é da diretoria do Grêmio, mas é como se fosse, com o Pedrinho BH e agora o Pelaipe, né? Prestes a sair do Cruzeiro, vindo para o Grêmio. Inclusive, o Paulo Pelaipe estará no CT nessa semana, porque ele vem para um evento que lembrará a Batalha dos Aflitos, né, que ele fez parte, era dirigente abnegado à época. Então, são muitos motivos para essa boa relação entre Grêmio e Cruzeiro, e os clubes estão abrindo a linha para negociações, né, para liberações do Grêmio para o Cruzeiro, do Cruzeiro para o Grêmio. Claro, tudo dentro daquilo que fique bom para as duas partes, mas essa boa relação ela facilita demais. E isso talvez tenha desencadeado, né, um rumor nas redes sociais, em algumas páginas, de que o Gabigol poderia interessar, de que o Gabigol poderia ser uma possibilidade. Bom, como eu falei com muitas pessoas do Grêmio sobre essa linha aberta, e elas me disseram que observam muitos jogadores do Cruzeiro, mas não quiseram me dizer exatamente quais, né? Já havia vazado o nome do Wallace, mas é um nome que o Grêmio pretende não avançar. Eu perguntei sobre o Gabigol, perguntei para 3 pessoas sobre o Gabigol, e todas foram enfáticas ao me dizer que não existe o menor interesse na contratação do Gabigol. Que o Grêmio não olha para esse nome, que o Grêmio não tem interesse por esse nome, e que esse nome, na verdade, não é um nome interessante. Que esse nome não agrada por diferentes motivos, não entraram exatamente em detalhes, mas eu imagino, né? O Gabigol é difícil de convivência, o Gabigol é um cara que ganha muito, o Gabigol é um cara que não vive o melhor momento da sua carreira, é reserva lá no Cruzeiro, teria que fazer um investimento muito alto sem nenhuma garantia de retorno em campo. Então, me parece que esses são os motivos, e isso faz com que não se tenha interesse no Gabigol, o que eu julgo uma decisão acertada. Então, gente, o Gabigol não é plano B para o Hulk, não é opção para centroavância, já que o Grêmio busca um centroavante, não sabemos se será o Hulk ou não. O Hulk pode chegar, mas é um tipo de negócio que eu diria complexo. Eu respeito muito as informações dos colegas que tentaram apurar a informação e não conseguiram porque alguns dirigentes estão negando. E isso faz parte do processo, até porque o Hulk pediu muita cautela nessas conversas. Não existe ainda uma negociação em termos de valores. O Grêmio não fez uma proposta para o Hulk, não recebeu uma contraproposta, eles não estão negociando valores. O que aconteceu, e eu reitero para vocês o que eu trouxe aqui no vídeo anterior do canal, foi uma procura do Grêmio ao Hulk há cerca de 10 dias. O Hulk pediu para não conversar naquele momento, porque estava totalmente focado na disputa da Sul-Americana. Terminada a Sul-Americana, o Grêmio voltou a procurar as pessoas próximas ao Hulk, que disseram, ok, o Hulk está disposto a ouvir o projeto do Grêmio. E é esse projeto que o Grêmio começa a apresentar para o Hulk. É isso por hora, tá? Um interesse do Grêmio, um desejo do Grêmio em contar com esse jogador e um ok do Hulk para ouvir esse projeto do Grêmio. Se vai agradar ou não, nós vamos saber nos próximos dias. Mas a informação que chega de Minas Gerais, conversei com algumas pessoas de Minas Gerais que me disseram o seguinte: o Hulk não tem uma relação das melhores com o treinador Jorge Sampaoli. E se o Jorge Sampaoli permanecer no Galo para a próxima temporada, é muito provável realmente que o Hulk peça para sair, mesmo que tenha contrato até o final do ano que vem. Que ele peça uma liberação amigável com o Galo, abrindo mão de valores. Não sei exatamente como seria essa negociação de saída do Galo, mas certamente ele sairia perdendo, porque tem mais um ano, ganha, não sei exatamente quanto, eu já vi muita gente em Minas falando em 1,5 milhão, já vi muita gente em Minas falando em 2 milhões, já vi pessoas falando em mais de 2 milhões. Eu não sei exatamente quanto o Hulk ganha, mas abrindo mão desse último ano de contrato, certamente ele perderia dinheiro. E aí teria que negociar com outro clube, podendo esse novo clube ser o Grêmio, talvez outros clubes também se interessem, mesmo que o Hulk tenha 39 anos, em julho do ano que vem ele completa 40 anos. Eu acho que o Hulk pode ser uma boa opção para o Grêmio por uma temporada. Mesmo com essa idade, ele sempre foi atleta, sempre se cuidou muito. Embora lá no Galo se diga, ó, o Hulk tem feito atuações um pouquinho mais devagar, pela parte física, etc. Mas ele não viria para o Grêmio para ser a salvação, para ser o grande jogador. Nós já temos o Carlos Vinícius.
Eles brigariam por posição com características diferentes, em alguns momentos poderiam inclusive jogar juntos. Se for com um salário razoável, 1 ano de contrato, eu não vejo que seja uma contratação ruim. Agora, pagar uma Babilônia pro Hulk, fazer um contrato de mais de 1 ano, aí não, aí eu sou contra. Então tudo depende do tipo de negócio para dizer se é a favor ou contra o Hulk, pelo menos essa é a minha opinião, mas evidentemente que quero a tua aqui nos comentários. Mas a novidade sobre isso é que realmente o Hulk começa a olhar de uma forma mais concreta para uma saída do Atlético Mineiro. Se ele virar para o Grêmio ou não, não sabemos. Vai depender desse projeto que o Grêmio vai apresentar, se vai agradar o jogador. Tem muita coisa a evoluir, ou não evoluir, né? Mas tem muita coisa a ser superada nessa tentativa de contratação do Hulk. Beleza? Além da tua opinião, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Esse conteúdo tem a força também de Crepe do Alemão, que é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, na mais bela praia gaúcha, o verão tá aí, é tradição o Crepe do Alemão, vai lá conhecer, se tu estiver em Torres, perto de Torres, vai passar por Torres, dá uma paradinha no Crepe do Alemão, muitas ótimas opções de crepes salgados e doces, tem a massa própria do Crepe do Alemão, que tu pode comprar para fazer o crepe na tua casa. É bom demais, Crepe do Alemão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.